Senhor presidente, senhora Márcia Hollenberg, ilustre senador Romero Jucá, ex-governador, ex-senador, presidente da Fundação João Mangabeira, Renato Casagrande, senador, nosso companheiro Roberto Rocha, presidente do PSB, nosso companheiro conterrâneo Carlos Siqueira, doutora Emília Ribeiro, aqui representando o Ministério de Ciência e Tecnologia, o nosso governo. Quero dizer que venho aqui à tribuna hoje em nome do PT, mas também em meu nome pessoal. Entendo que essa homenagem que o Senado presta hoje, uma iniciativa do senador Roberto Rocha e de vários companheiros nossos aqui que se associaram a esse requerimento, é absolutamente justa. E eu quero listar em breves palavras algumas razões pelas quais eu considero que estamos aqui prestando, acima de tudo, um ato de justiça. Eduardo Campos foi alguém que conseguiu, ao longo da sua trajetória, construir pontes, construir relações, produzir consensos. Uma história profundamente vinculada a outro grande brasileiro que nos deixou também muitas saudades, que foi o ex-governador Miguel Arraes. E a relação entre o PT e Arraes, o PT e Eduardo Campos, e a minha relação pessoal, inclusive, com ambos, vem lá bem de trás. Quando, em 79, pudemos materializar com a vinda de Arraes a admiração, o respeito e a compreensão do papel que ele exercia quando voltou ao Brasil após a anistia. E naquele momento, naquela recepção, estávamos todos lá, o presidente Lula ainda uma liderança sindical, procurando organizar um novo partido político. E depois daquele momento, essa relação Lula, Arraes, Eduardo só fez se fortalecer. Já em 89, quando disputamos a eleição presidencial com Lula e chegamos ao segundo turno, apesar de integrante do PMDB, o governador Miguel Arraes, e naquele momento Eduardo já o acompanhava, em nenhum momento vacilou quanto ao campo que ele deveria participar naquela disputa. Aliás, já no primeiro turno tivemos apoios importantes de Miguel Arraes e no segundo turno, a sua participação foi decisiva, inclusive, para que tivéssemos tido um resultado tão importante. E aí, pessoalmente, iniciou-se uma relação com Eduardo. Em 90, nós fomos eleitos deputados estaduais, eu pelo PT, ele, naquele momento, já pelo PSB, partido que abraçaram ele e Arraes em 1990, naquela disputa. E como deputados estaduais, fizemos parte de um mesmo bloco que fazia oposição ao governo naquele momento, e eu pude ali conhecer o compromisso, a liderança e, acima de tudo, a coragem política de Eduardo Campos. Em 94, ele eleito deputado federal, eu também, nós perdemos a eleição com Lula, mas com o apoio do PSB, com o apoio de Arraes e Eduardo lá em Pernambuco, e ele foi o mais votado naquela ocasião. Nossos destinos ali naquele momento se separaram porque ele passou a ocupar uma função fundamental no governo Arraes, no terceiro governo Arraes, e eu na Câmara dos Deputados. Vivemos terríveis turbulências, mas que ele soube, com a sua força, com a sua coragem, superar. Eu fiz parte também da vivência daquela turbulência quando fomos
juntamente com a Arraes, candidatos majoritários naquela eleição. Ele ao governo do Estado, eu ao Senado. Uma eleição extremamente difícil, mas é onde exatamente nós podemos conhecer o que é cada pessoa, é no momento de dificuldade. E aquele momento me transformou num admirador ainda maior de Arraes e de Eduardo também, que em meio a toda aquela turbulência teve uma vitória importante. E novamente estivemos juntos ali em 2002, especialmente no segundo turno, quando elegemos Lula. Eduardo, já reconhecido nacionalmente como um grande articulador, e elegemos o presidente, construímos um governo onde Eduardo exerceu um papel político fundamental, tanto na condição de ministro da Ciência e Tecnologia, e naquela época muitos cientistas, muitos técnicos diziam, mas colocar um político na ciência e tecnologia, e nós vimos que o presidente Lula, mais uma vez pela sua intuição, fez o movimento certo. Eduardo deu ao Ministério da Ciência e Tecnologia um patamar extremamente importante, dialogou com a comunidade científica, construiu ações fundamentais, entre elas aquela que se tornou mais conhecida e uma das mais importantes, de nós discutirmos uma legislação que pudesse tratar de pesquisa científica em relação às células-tronco, e aí o Brasil avançou bastante nessa área. E nós vimos Eduardo ser um protagonista importante na crise que vivemos em 2005, 2006, quando ele voltou ao Congresso e, sem dúvida, exerceu um papel fundamental na estabilização do governo naquele momento. Em 2006, estivemos em caminhos opostos no primeiro turno, mas a eleição mais singular que talvez o Brasil já tenha vivido, em que dois adversários chegaram a participar, inclusive, de um mesmo palanque, defendendo uma candidatura presidencial e um projeto para Pernambuco. E não foi por outra razão que no segundo turno nos unimos, tivemos uma grande vitória e ele teve a oportunidade de produzir um grande projeto que uniu Pernambuco. Sempre nós dissemos que sem Lula, Pernambuco não teria avançado quanto avançou. Mas sem Eduardo, nós não teríamos aproveitado essa oportunidade que o governo federal nos deu. Ele foi capaz de apresentar projetos arrojados, de unir o empresariado, de unir os políticos, de unir a sociedade, para fazer uma grande gestão, onde a parceria foi o tom principal e onde ele conseguiu, na prática, provar que é possível mexer nas estruturas do Estado para atender a população. Como ele dizia de uma forma bem nordestina, fazer a máquina moer para os que mais precisavam. E eu acho que essa foi, sem dúvida, a grande contribuição que ele deu para o nosso Estado. E para o Brasil, deu a contribuição de ser alguém capaz de produzir pontes. Sem dúvida, sem ser repetitivo e sem nenhum tom de demagogia, Eduardo faz falta hoje, nesse momento em que o Brasil está tão polarizado, onde nós vemos muitas vezes a intolerância avançar. Se vivo ele estivesse, qualquer que fosse a posição, como presidente, como um político sem mandato, como fosse, sem dúvida, ele estaria hoje cumprindo o papel para tentar unir a nossa sociedade, superar a crise e construir um Brasil melhor. Por isso, aqui, em nome do Partido dos Trabalhadores, em meu nome, em nome do ex-presidente Lula, eu quero aqui expressar nessas palavras o sentimento de reconhecimento, o sentimento de gratidão e, acima de tudo, o sentimento da compreensão do papel que Eduardo cumpriu e certamente o seu legado vai continuar a cumprir no nosso país. Muito obrigado, senhor presidente, muito obrigado a todos e a todas. Eu concedo a palavra à senadora Lídice da Mata. Muito bem, Lídice. Senadora Lídice da Mata é líder do bloco. Com a palavra. Do Bloco Socialismo e Liberdade, senhor presidente. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, convidados, militantes do PSB, presidente
do nosso partido, Carlos Siqueira, presidente da nossa fundação, senador sempre e governador do Espírito Santo Casagrande, nossa querida amiga Márcia Hollenberg, que não apenas é esposa do governador Rodrigo Hollenberg, mas também dirigente da nossa fundação, militante da cultura brasileira, e que grande contribuição como servidora já pôde dar à luta de afirmação e de valorização da cultura nacional. Nossa querida amiga representante do ministro Aldo Rebelo, também um grande amigo de Eduardo Campos, e que agora também ocupa um ministério, uma função que já foi antes ocupada por Eduardo, o Ministério de Ciência e Tecnologia. Meu querido companheiro de trabalho, senador Roberto Rocha, que é autor desta sessão de hoje. Eu confesso, senhor presidente, que trouxe aqui um discurso escrito mais longo, mas que após, caro deputado Tadeu, após as inúmeras falas de brilhantes oradores, como, por exemplo, o senador Pedro Simon, que, além de emocionar, nos fez refletir e pensar sobre o momento político que nós passamos, e que fez também com que tivéssemos, mais uma vez, a saudade permanente entre nós da sua presença nesse Senado, senador Pedro Simon. Fica para mim difícil ler esse discurso. E eu resolvi fazer um discurso de improviso que espero, sinceramente, muito menor do que o que eu faria lendo. O improviso para destacar, primeiro, uma questão. Eu não quero falar como senadora apenas, mas quero falar como representante das mulheres socialistas, da militância das mulheres do nosso partido, e enfatizar nesse nosso pronunciamento também a sensibilidade que dizem que é das mulheres, que se origina nas mulheres, mas que Eduardo tinha muito. Como diria Machado de Assis, os mortos não vão tão depressa como quer o adágio, mas que eles governam os vivos é coisa dita, sabida e certa. E é por isso que o Partido Socialista, desde a última segunda-feira, em que Eduardo comemoraria os seus 50 anos, junto com as outras organizações partidárias, com organizações do povo brasileiro, com a política, com os líderes da política nacional, vem rememorando desde essa data até o dia de hoje, que marca o trágico afastamento de Eduardo deste mundo, vem rememorando sua vida. O lado feminino de Eduardo diz que Eduardo nasceu de uma família de políticos e revolucionários. Era descendente, como conta a lenda e a história, direto de Bárbara de Alencar, a primeira prisioneira política do país que comandou a Revolução Pernambucana de 1817. Os pernambucanos são orgulhosos disso. E participou da Confederação do Equador, 2 movimentos em favor da independência e da República do Brasil. Era também neto do governador Miguel Arraes. Arraes, que foi um mito da política nacional e um homem que se vinculou a todas as grandes causas do povo brasileiro,
das lutas nacionalistas aos pilares da organização democrática em nosso país. E eu insisti em falar das mulheres por quê? Porque Eduardo não apenas foi o neto de Arraes, mas ele é o filho de Ana Arraes. Ana é uma mulher que perdeu a mãe muito cedo e que, ao seu pai se casar novamente e ter novos filhos, Ana praticamente dividiu as tarefas da maternidade com sua madrasta. Foi praticamente mãe também de seus irmãos. E digo isso porque teve 2 filhos homens e perdeu também o seu marido cedo. E Eduardo dizia sempre, nas nossas discussões com a pauta das mulheres, algumas vezes ele me disse: calma, Lídice da Mata, você acha que eu, filho de Dona Ana Arraes, não vou respeitar os direitos das mulheres? Dona Ana nos criou para sermos respeitadores das mulheres e para sermos delicados com as mulheres. E Eduardo, ao seu jeito, à sua forma, compreendeu de maneira muito especial essa luta que me refiro, à luta das mulheres. Quando Eduardo tomou posse e organizou o seu governo, organizou uma Secretaria da Mulher. Uma Secretaria da Mulher quando nenhum outro governo de Estado no país tinha organizado uma Secretaria da Mulher. Mas não apenas organizou uma Secretaria da Mulher, ele lhe deu uma nova configuração. Uma configuração que saiu da afirmação retórica de que a causa da mulher deve ser uma causa que possa permear todas as políticas públicas. Ele o fez na prática. Ele colocou na Secretaria da Mulher uma mulher política, uma ex-exilada, com uma história de luta libertária e uma feminista. Uma feminista que fez um programa avançado de inclusão das mulheres pernambucanas. Uma política onde ele escolheu 2 centros de sua atuação no governo, a educação e a segurança pública. Todos esses 2 vetores essenciais, estratégicos da administração de Eduardo, tiveram uma participação singular da política das mulheres. No Pacto pela Vida, Márcia, participava a secretária Cristina Buarque, ex-cunhada do nosso senador Cristóvão Buarque, para definir metas a serem alcançadas no Pacto pela Vida, pela diminuição da violência no estado de Pernambuco, dos índices de violência contra a mulher. Também na educação, este que foi o principal ponto estratégico, a principal paixão de Eduardo no seu governo, a ideia de que era indispensável implantar colégios de tempo integral no ensino médio, que fez com que ele construísse a maior rede de colégios de tempo integral no ensino médio do Brasil, com mais de 300 colégios de tempo integral. Ainda assim, através da Secretaria de Mulher, Eduardo criou o programa na Secretaria da Mulher, o programa de alfabetização de mulheres rurais, que ganhou o nome de Chapéu de Couro também, numa referência clara à sua vinculação com a luta de Miguel Arraes, e ganhou o seu primeiro destaque e prêmio internacional de sua gestão em direitos humanos com esse projeto, e recebeu esse prêmio na ONU. Portanto, esta
referência de um mundo, de uma administração, de uma sociedade em que a democracia exigia uma política também de inclusão da outra metade da humanidade, que são as mulheres, Eduardo fez com devoção, com dedicação, com respeito à luta das mulheres, com respeito à sua secretária, Cristina Buarque, para implantar, lhe empoderando para implantar uma política pública realmente de inclusão social que marcasse uma postura de um governante socialista no governo de um Estado. Isso fez com que Eduardo tivesse, sem dúvida nenhuma, a admiração das mulheres feministas deste Brasil e da militância de mulheres socialistas. Eduardo era respeitado pela militância da juventude socialista brasileira, que aqui está presente. Eduardo era respeitado pelo movimento negro do partido, pela sua capacidade de ouvir. E ele me dizia, Lídice, eu preciso, na campanha muito ele dizia isso, eu preciso ouvir esse movimento negro da Bahia. Eu quero estar com suas principais lideranças. Eu quero entender esta questão de forma mais profunda, porque nós precisamos ter um programa que seja capaz de responder ao desafio de fazer a inclusão verdadeira do nosso povo. Eduardo também deu voz no nosso partido ao movimento LGBT, que passou a ter uma participação destacada na sua presidência. Ouviu, portanto, todos os segmentos organizados e que queriam ter voz internamente e na sociedade brasileira, o movimento sindical, como eu aqui falei também. Portanto, eu queria destacar aquilo que não foi aqui falado. O Eduardo, presidente do PSB, o Eduardo, respeitador da luta política das minorias e dos nossos movimentos sociais dentro do partido e fora dele. O Eduardo, cuja sensibilidade de homem, ainda muito jovem, quase ainda saindo da adolescência, escolheu uma companheira que foi a sua companheira de vida, e por ela ele teve um amor profundo, muito profundo, criando uma relação de 5 filhos numa sociedade e numa idade que era dele, que faria 50 anos agora, onde dificilmente pessoas da geração de Eduardo têm tantos filhos. Ele dizia, nós queremos botar gente no mundo. E tinha em Renata uma parceira que pensava justamente como ele a vida. Renata, que com ele compartilhava da mesma fervorosa fé cristã. Renata, que foi sua companheira em toda a sua caminhada à presidência da República, era Renata, e ele dizia para mim, Lídice, Renata, agora, com Miguelzinho, ela não deixa nem as babás darem banho a Miguel. Ela está transformando Miguel numa parte do seu corpo. Ela leva Miguel para toda essa campanha. E ela parou da última vez que ele foi a Salvador para fazer conosco a última atividade, uma semana antes de sua morte. Ela desceu do avião com ele em Salvador, amamentou Miguel, ia ficar em Salvador e decidiu, não, eu quero que o avião me leve para Pernambuco. Estou sentindo falta de José e dos meninos. Então, esta relação de Eduardo com a sua mãe, que também é uma relação que não se limita
ao amor materno. Ana também era sua companheira de batalha, sua conselheira política, sua parceira de ideias. Essa referência de Eduardo com as mulheres certamente teve uma grande influência na sua formação, que é tão grande que fez com que desenvolvesse a sua sensibilidade para as questões sociais. É claro que Eduardo foi um herdeiro legítimo de Miguel Arraes, um herdeiro político. Ele herdou do Arraes nacionalista o seu profundo amor pelo Brasil. Ele herdou do líder político nordestino, Miguel Arraes, a sua profunda compreensão sobre o Nordeste. Eduardo foi um líder nordestino que pensava o Brasil, como nordestinos Celso Furtado e Rômulo Almeida pensaram o Brasil e deram sua enorme contribuição para o planejamento econômico deste país. Eduardo sabia das dificuldades de um líder político nordestino se impor ao Brasil, mas não se paralisou, não se deteve no medo, ele se jogou de forma corajosa para esse desafio de ser um líder nacional. Eduardo herdou do governo de Arraes e da sua compreensão sobre a valorização da cultura pernambucana, da cultura nacional, como identidade do povo. A identidade do povo pernambucano, que ele dava voz através do pensamento de Ariano Suassuna, que foi secretário de Cultura dele e secretário de Cultura também do seu avô. Ele também, como Arraes, compreendeu o valor de apostar-se na ciência e tecnologia para construir o futuro do Brasil. Então, como todos nós somos herdeiros, somos formados das heranças que recebemos dos nossos pais e desta convivência da luta política e da relação com o povo, Eduardo se tornou esse grande político que encantou o Brasil e que faz uma enorme falta ao Partido Socialista Brasileiro e uma enorme falta à nossa nação nesse momento, especialmente, onde ele, como construtor de pontes, como um grande negociador, que era a sua característica central, que veio ao Congresso Nacional e foi ser ministro e voltou para o Congresso Nacional por sua característica de grande negociador, e sempre foi. E foi por isso, e é por isso, que nós temos a possibilidade de ter uma sessão nesse Senado Federal, como tivemos na Câmara, como tivemos na segunda-feira, com a participação de tantos líderes políticos, com a diversidade de pensamento tão larga, para homenagear Eduardo, e que não o homenagearam apenas na referência de sua atuação política, mas como homem público, como amigo que foi de tantos eles. E é nessa circunstância que eu aqui deixo também a minha palavra de registro de Eduardo. Vou, para finalizar, contar também o seu lado humorístico, que era muito já referenciado aqui, presidente Renan. Na última vez que ele esteve em Salvador, quarta-feira, antes daquela tragédia, Eduardo foi para fazer um ato com a juventude. E lá filmamos um ato muito bonito, fizemos um programa muito bonito, e quando saímos na van em que ia, eu disse: Eduardo, preciso falar com você. Ele disse: eu já sei. Ele, claro, candidato, ia saindo dos pleitos, enrolando aqui e ali, normalmente, e virando dos pleitos nossos, dos políticos, e virando para mim, eu disse a ele: olha, é indispensável que eu quero lhe falar. Ele, claro, quando viu aquela conversa, já sabia do que se tratava. Aí ele disse: tá, Lídice da Mata, fale. Aí eu disse: se não tiver recurso, a campanha vai acabar. Eu vou me matar, é uma tragédia isso aqui, não vamos para lugar nenhum. Aí ele: sim, e o segundo? Ele disse: sim, mas você não respondeu o primeiro. Ele disse: porque o primeiro está resolvido.
Dinheiro em campanha, Lídice, não é problema, é solução. Então, certamente vai aparecer para que a gente continue. E aí eu já estava ali, está bem, Eduardo, está bem. E o segundo que é? O segundo é uma coisa simples, você pode decidir agora, é muito rápido. Eu preciso que você libere Bruno para ele vir para a minha campanha. Bruno era presidente da JSB, a Juventude Socialista Brasileira, e meu filho. Nós estamos precisando, eu preciso de gente aqui, você precisa liberar Bruno. Isso já na porta do aeroporto, ele disse assim, não, mas isso eu vou atender. Olha, Bruno, você precisa imediatamente para o Paraná, porque nós estamos precisando muito de você no Paraná para organizar a Juventude do Paraná. Depois você de lá vai para o Pará, porque é indispensável organizar a juventude na campanha no Pará. Depois você desce para o Maranhão para participar da campanha de Flávio Dino e Roberto Rocha. E depois você vai até o Piauí. Feito esse trajeto, em 30 de setembro você chega aqui na campanha de sua mãe e ajuda e tem condição de ajudar a fazer a campanha. E caiu na gargalhada. Era um pouco esse o Eduardo, que transformava as nossas dificuldades e enfrentava as imensas dificuldades que todos nós tínhamos com muito bom humor, com muita alegria e que, portanto, nos jogava para frente para acreditar naquilo que ele disse, finalmente, para todo o Brasil: não vamos desistir do Brasil. Muito obrigada.